Hoje nós vamos conhecer 5 investimentos terríveis para você evitar como se fossem a peste se você tem alguma esperança de alcançar a independência financeira. No quarto investimento, eu vou contar para vocês uma história que me deixou de queixo caído quando eu conheci. Então vamos lá. O primeiro desses investimentos é a famosa poupança e os seus correlatos. Só aqui eu já seria capaz de apontar 5 investimentos ruins. São aqueles em que a maioria dos educadores financeiros sempre está ali batendo. Poupança, títulos de capitalização. Nem preciso gastar muito tempo aqui, porque tem mais de 1000 vídeos no YouTube para explicar que a poupança quase não dá inflação. Título de capitalização não serve para nada, só para o banco e por aí vai. O segundo tipo de investimento são os fundos DI. Uma de nossas seguidoras, a Amanda, ela fez um estudo gigantesco sobre a rentabilidade histórica de absolutamente todos os fundos de investimento que estão disponíveis no Brasil, e ela chegou à conclusão que os fundos DI rendem menos que o DI. Hoje, como é muito fácil você investir no Tesouro Direto, por exemplo, e até mesmo com taxa zero de verdade, porque depois que as corretoras começaram uma verdadeira guerra pelo cliente, elas baixaram de fato suas taxas, e também hoje a gente tem bancos digitais com taxa zero para transferências, então você pode enviar seu dinheiro para a corretora e trazer de volta sem custo nenhum. Você colocar o seu dinheiro hoje num fundo DI não faz o menor sentido. A poupança ainda tem o agravamento de ter rendimento somente no aniversário. Então, se você tira o seu capital um dia antes do aniversário, você perdeu a rentabilidade daquele mês. No fundo DI, a rentabilidade é diária, mas infelizmente pela taxa de administração, pelo Come Cotas, não é definitivamente um bom investimento. E aí, tá gostando do vídeo? Então dê um like, inscreva-se aqui no nosso canal para mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é top, beleza? O terceiro vai chocar muitas pessoas, é o COI. O COI está para as corretoras, assim como os títulos de capitalização estão para os bancos. São instrumentos que foram criados quase que somente para gerar lucro para eles. No fim das contas, o COI não passa de uma renda fixa, mais uma operação ali de derivativos, que é uma verdadeira aposta no futuro e que você não tem condições de fazer, desculpe a sinceridade, e o que sobra mesmo é um baita de um dinheiro para quem montou aquela operação. Se você aposta em COI, desculpe te falar, mas você está sendo enganado. O quarto investimento para você evitar como se fosse a peste é a casa dos sonhos, porque normalmente a casa dos sonhos ela está acima dos seus meios, acima das suas possibilidades. E quando eu falo casa, também me refiro ao apartamento. Aquela discussão se vale mais a pena comprar ou alugar é uma discussão secundária. E por que é uma discussão secundária? Simplesmente porque 99% dos brasileiros não sabem e não podem fazer o cálculo necessário para descobrir se vale a pena comprar ou alugar. Mas por que a casa dos sonhos é um investimento ruim? É o seguinte, você deveria, pelo seu nível financeiro hoje, viver num imóvel provavelmente similar a esse em que você vive de aluguel. Agora, no momento em que você resolve adquirir um imóvel, você fala, olha, agora é a oportunidade de eu adquirir o imóvel que eu sempre quis. E aí o provável é que a pessoa vá querer adquirir um imóvel mais novo, um imóvel com mais comodidades e com mais qualidades do que aquele em que ela já vive. Ela tende a querer subir de nível nesse momento da troca do aluguel para a compra do imóvel próprio. E aí é que está o problema, porque você não deveria, nesse momento em que você ainda não tem independência financeira, fazer uma aquisição tão pesada. Ela vai te gerar, no fim das contas, um custo habitacional, porque mesmo o imóvel próprio, ele gera um custo habitacional, que é o custo de oportunidade desse capital se ele estivesse aplicado. Então, esse custo habitacional novo em um imóvel muito melhor do que aquele em que você vive hoje, esse novo custo habitacional vai comprometer as suas finanças. E qual que é a história que eu tenho para contar da casa dos sonhos que me deixou de boca aberta? Um grande amigo meu que tem uma filha que mora lá no Rio de Janeiro e que agora vai se casar, ela ligou para ele pedindo uma opinião porque ela queria adquirir
um apartamento. Por sinal, era um apartamento bem melhor do que aquele em que ela vive hoje de aluguel. Era um apartamento de R$600 mil, só que o chocante nesse caso eram as condições em que ela queria adquirir esse apartamento. Ela pretendia dar uma entrada de R$100 mil que ela não tinha, ela queria pegar a entrada no empréstimo consignado e o restante, os outros R$500 mil, ela financiaria na Caixa. Então olha que loucura. Eu achei muito engraçado e de uma criatividade gigantesca, mas o pai dela quase arrancou os próprios cabelos. Ela dizia para ele que pelo menos ela estaria pagando algo que era dela. Enquanto o pai dela, do outro lado da linha, passando até mal, tentava explicar que nada ali era dela, que na verdade aquele apartamento era do banco que estivesse emprestando para ela. O problema é que não faz nenhum sentido pagar esses juros do consignado para o banco, e também essa é a conclusão que eu quero chegar aqui, naquele momento da vida deles não fazia o menor sentido elevar o gasto habitacional deles, mesmo que fosse no imóvel próprio. Então, embora imóveis sejam um excelente investimento, nesse tipo de caso, eles são ruinosos para a sua vida. E o último tipo de investimento que você tem que evitar, como se fosse a peste, são os investimentos da moda. Se você começa a ver vídeos no YouTube do pessoal eufórico com um tipo específico de investimentos, se a mídia em geral está falando das pessoas fazendo fortuna com um tipo de investimento, o melhor investimento do ano, o melhor investimento do ano passado, se você começa a ver capas de revista com um tipo de investimento, provavelmente você está diante de um investimento da moda e você vai perder dinheiro. Primo rico, Thiago Nigro, foi no nosso último evento presencial e deu uma palestra. Nessa palestra, ele mostrou algumas capas da revista Veja e comparou com o momento na Bolsa de Valores. E foi impressionante como, quando a revista falava que a bolsa estava excelente, a bolsa começava a cair dali em diante. E quando a revista falava que a bolsa não valia nada, a bolsa se recuperava logo em seguida. Então parecia algo como uma boca maldita, bastava falar para ocorrer o contrário. Isso acontece porque as pessoas ficam muito eufóricas e aí a mídia começa a falar de um investimento. É justamente no momento pré-queda. E quando todo mundo está desesperado e aí a mídia também começa a falar que aquele investimento não vale nada, é justamente quando aquele investimento começa a se recuperar. Esse ciclo se repete e quem age dessa maneira, comprando no topo e vendendo no fundo, é justamente quem faz maus investimentos e quem perde dinheiro. Então você tem que evitar isso também a qualquer custo. E ao evitar investimentos da moda, você vai evitar esse péssimo padrão de investimentos. Então esses são os 5 investimentos que eu indico que você fuja deles como se fosse a peste, porque eles são capazes de colocar uma barreira entre você e os seus objetivos financeiros.